Sejam bem-vindos ao programa da ADECO, um espaço de informação ao cidadão consumidor. Este programa chega até si semanalmente graças a um grupo de pessoas que acredita e apoia a causa da defesa dos consumidores. Você que nos assiste também pode ser parte ativa desta luta. Basta associar-se à ADECO, porque consumidores somos todos nós. Quer saber quais são os temas que reservamos hoje para si? Continue na nossa companhia. No espaço Informação Jurídica esclarecemos qual o mecanismo de atribuição do subsídio de desemprego. Conheça os vários meios disponíveis para pagamento das faturas da Eletra na rubrica ADECO Responde. No Minuto do Consumidor explicamos como preencher o livro de reclamações. E na Voz do Consumidor, passageiros reclamam da má prestação de serviços e do mau atendimento dos transportes marítimos interilhas. E seguimos agora para o desenvolvimento dos temas anunciados. Está desempregado e não sabe se tem direito a subsídio? Saiba qual o mecanismo de atribuição do subsídio de desemprego no microprograma Informação Jurídica. O subsídio de desemprego é um mecanismo criado para que as pessoas colocadas nesta situação sejam compensadas economicamente num determinado prazo, por um percentual da remuneração que poderiam ter acesso se estivessem a trabalhar. Entretanto, o subsídio de desemprego há de ser reconhecido àquele que tenha ficado numa situação de desemprego, mas de forma involuntária. Ou seja, aquela pessoa não pode ter ido parar ao desemprego por culpa sua. Então, por outras palavras, quer dizer que a pessoa terá de ter ido parado à situação de desemprego porque foi despedido pela entidade empregadora. Porque esse despedimento da entidade empregadora foi um despedimento que não se fundou na justa causa. Porque se foi um despedimento com justa causa, aí já temos culpa do trabalhador. Foi o comportamento culposo dele que lhe levou a ficar na situação de desemprego. Então, nós temos que encarar as tais situações em que o contrato de trabalho cessa-se por outras razões que não o despedimento com justa causa, ou então que não a cessação por mútuo acordo. Porque se há mútuo acordo, então, por alguma razão, o trabalhador concordou em ir parar a situação de desemprego. Também é considerado uma situação de desemprego involuntário quando o próprio trabalhador promoveu o seu despedimento com fundamento na justa causa. Quer dizer, ele invocou a justa causa para fazer cessar o contrato, por isso é que ele foi parar à situação de desemprego. Mas até nesta situação aqui, a justa causa invocada pelo trabalhador há de ser uma justa causa não contestada pela entidade empregadora, ou então, se contestada pela entidade empregadora, o trabalhador deve fazer prova de que intentou a ação judicial contra a entidade empregadora, onde alega ter-se despedido por justa causa. O mesmo é dizer também que se o trabalhador se autodespedir sem alegar justa causa, também ele se colocou de forma culposa na situação de desemprego. Então, ou então também para aqueles trabalhadores que tenham estado a receber uma pensão por incapacidade, não é? Mas que, entretanto, numa nova revisão de capacidades, eles foram avaliados como capazes, mas, entretanto, ainda não conseguiram um trabalho, um emprego. Daí também esses estão em condições de poder pedir esse subsídio. Nestas situações concretas, se o trabalhador que já esteja nesta situação de desemprego involuntário, que tenha pelo menos 6 meses anteriores registro de desconto para a Segurança Social, deve, nos próximos 60 dias após o início da situação de desemprego, fazer um requerimento ao INPS deste tal subsídio de desemprego e onde deve também juntar uma declaração da entidade empregadora que ateste que ele foi despedido, qual a razão, para se poder saber se há culpa ou não, qual a razão e desde que data que ele se encontra nesta situação de desemprego. Atenção que a entidade empregadora é obrigada a facultar ao trabalhador esta declaração,
porque se não facultar estará a cometer uma contraordenação laboral. E porque ele estará obrigada, portanto a entidade empregadora estará obrigada a facultar esta declaração, se não facultar de forma voluntária ao trabalhador, a Inspeção-Geral pode obrigar a que ela faculte esta tal declaração, mas fica sujeita já a uma contraordenação que poderá valer coima entre 30 mil escudos a 1 milhão de escudos. Portanto, atenção, quando solicitada esta declaração, a entidade empregadora deve facultar de forma voluntária, impedindo que se vá para um processo de contraordenação laboral. Então, instruído esse processo com esse requerimento, com esta declaração, com esse prazo de garantia de pelo menos 6 meses de desconto e que o trabalhador não tenha se colocado de forma culposa na situação de desemprego, faz-se o pedido. E uma vez feito o pedido e em condições de acesso, o subsídio deve ser dado automaticamente. Só que o subsídio é dado por um determinado prazo. Normalmente 4 meses é o que estabeleceram. Mas esse subsídio pode ser dado de uma forma unitária, de uma só vez, se o trabalhador fazer prova de que está numa situação de empreendedorismo próprio, a criar o seu próprio emprego. Então, este subsídio pode lhe ser atribuído de uma só vez. Se não, ele vai ficar com o registro, esse subsídio vai lhe ser dado gradualmente e nesse registro ele fica sujeito a determinados deveres de aceitar emprego que o Instituto de Emprego e Formação Profissional lhe apresentar, emprego conveniente. Ele deve apresentar-se periodicamente, quinzenalmente neste caso, ao Instituto de Emprego. Ele deve estar numa situação de aptidão a trabalhar a qualquer momento para aquelas políticas ativas de emprego. E se ele não cumprir esses deveres, ele também estará a praticar uma contraordenação que lhe poderá valer coimas, que podem ir entre 10 mil escudos a 200 mil escudos. Portanto, muita atenção, que quando se faz um registro, nós temos de estar cientes que também estamos sujeitos a deveres que nós devemos cumprir. Quais os meios que o consumidor tem disponível para fazer o pagamento das faturas da Eletra? A ADEC responde já de seguida. A Eletra possibilita as formas de pagamento das suas faturas, presencial ou pagamento através da internet. Caso tenha acesso à sua conta bancária via internet, pode efetuar o pagamento da sua fatura da Eletra via Home Banking. Os pagamentos através do Home Banking, identidade e referência, são efetivados no sistema comercial automaticamente. Todos os clientes que pagarem as faturas dentro da data de limite de pagamento, que é de 45 dias, não serão alvos de cortes de fornecimento de energia e água. Em relação à entrega do comprovativo de pagamento, nos balcões da Eletra, caso o cliente optar pela modalidade de transferência bancária, é imprescindível especificar no campo de inscrição o CIL, Código Local Consumo, ou o número do cliente, para efeitos de cobrança no sistema comercial. Caso omitir o CIL ou o número da cliente, no ato de transferência para efeitos de cobrança, comprovativo de pagamento deve ser entregue nos balcões da Eletra ou enviar para o e-mail eletra.norte@eletra.cv para clientes da Eletra Norte ou o e-mail eletra.sul@eletra.cv para os clientes da Eletra Sul. Atenção! Cada fatura tem a sua própria referência, que é única. Porém, o número da identidade da Eletra Norte é sempre 35 e da Eletra Sul é sempre 36. O limite para fazer o pagamento é de 45 dias, para que não sejam alvos de cortes de fornecimento de energia e água. Quando os seus direitos forem desrespeitados, deverá atuar imediatamente. Há vários meios para reclamar. Queixa no livro de reclamações é uma delas. O livro de reclamações físico deve ser facultado sempre que o consumidor peça. Se o negarem, deve solicitar a presença de uma autoridade
policial para que lhe seja entregue o livro e para que se tome nota da ocorrência. Para registar uma reclamação no livro, o consumidor deve seguir determinados requisitos para não comprometer a queixa. Explicamos-lhe como preencher o livro de reclamações no Minuto do Consumidor. Minuto do Consumidor. O preenchimento do livro de reclamações faz-se da seguinte forma. Porque o livro vem em triplicado, exatamente para que o original seja enviado à reguladora do setor, o duplicado seja destinado ao consumidor e o triplicado fica conservado no próprio livro, nós preenchemos da seguinte forma. É fundamental a identificação das partes, principalmente da parte que está a reclamar e da parte reclamada e dos respectivos contactos. Depois, de uma forma muito sumária, faz-se o relato daquilo que aconteceu. Convém que sejamos um tanto quanto sucintos quanto possível, para que possa caber no espaço da reclamação. Convém dizer também que o próprio consumidor pode usar o seu duplicado e enviar para a reguladora, caso ache que não está a ter feedback da reguladora. Ter acesso a um transporte público de qualidade e ser bem atendido é um direito de todo o passageiro. Mas não é isso que os passageiros de transportes marítimos interilhas têm reportado. Os passageiros têm reclamado da má prestação de serviços e a ADECO deu voz às suas reclamações. No mês de agosto, passageiros da CV Interilhas reportaram atrasos, alterações e cancelamento das viagens na linha habitual em São Vicente, São Nicolau e Sal. Os passageiros acusam, entre muitos problemas, a falta de informação prévia destes cancelamentos. A ADECO saiu à rua para saber quais os constrangimentos enfrentados. Tinha bote férias para a Ilha de São Nicolau, uma empresa CV Interilhas, que a viagem de avião já está um absurdo de cor. Então, eu tinha uma opção de barco e foi a pior escolha com fazer com ficar presa lá. Literalmente, era para voltar dia 23 e começaram a enviar mensagem que a viagem tinha sido alterada. Primeiro, a viagem dia 23 foi alterada para 24. Ou para 25. Depois de 25 já tinha a data. E para os fins era para ser dia 1 de setembro. Era para voltar 23 de agosto. Ou seja, um espaço de tempo muito grande. Eu estava lá na São Nicolau, não tem medicamento como tu usar. E como tinha levado para aqueles dias contado, vou levar uma margem de 3 dias, mas não tanto dia assim. E vou falar com a companhia, isto que te responsabilizar, isto que me saber se vou ter dinheiro para manter naquela ilha, para comer, para nada. Eu tive um gasto enorme, então me dirigi à ADECO como sócia, que é para fazer uma reclamação, para tentar resolver essa questão e devolver o dinheiro. Eu queria fazer um apelo para toda pessoa que tem uma situação semelhante ou que, independente de foi qual ilha, porque foi uma cadeia que tive naquela época lá. Era de sal, era de praia, porque como aquele barco também de fazer que paragem, então tudo aquele pessoal fica prejudicado. Então, de pessoas para dirigir para a ADECO, ou um cedo na sigilha, ou mesmo entrar em contato, só para saber o que maneira que isto pode fazer para ter esses direitos, porque como só tem direito à assistência jurídica. O problema que se coloca é a organização de trabalho ali na Caixa. Antigamente botinha pedra, que está a escrever TEGIS. Agora, que na era de novas tecnologias, é inconcebível a maneira que ali na Caixa vou criar uma informação, tanto hora que o barco está a partir, vou ter um placar eletrónico. Então, já que até na hora, dali na porta, na zona de Caixa, se vou querer evitar aglomeração de gente, ainda mais nessa altura, o que é que te estás para um placar eletrónico? Pessoas que têm que ficar ali na fila, e mim já aconteceu-me bem perguntar uma informação, pessoal da CV Interilhas trata a gente muito mal, eles que nem parar para dar uma informação. Mas é coisas que podem estar num placar informativo. É uma questão de comunicação e a estratégia é de o imigrante tive problema para retornar para esse trabalho, para modo isso, porque boca tem uma programação, às vezes botei bilhetes, pessoas têm bilhetes que te podem viajar, depois daquele problema, por exemplo, menino que te pode viajar, mas seus pais. Então já que é uma questão de organização. E ali eles têm que pôr informação de maneira que toda gente a ter acesso.
este tem lá uma informação desse tamanho, quem que te pode olhar direito o que aquela informação te passa despercebida. E então, já que te facilita o trabalho, e nós também não te ficar informados e toda a gente ficar satisfeito. De forma geral, então, já para já tem linhas que este também tem mudar, ok? Botem ilhas que está coberto como deve ser. Por exemplo, na minha opinião, tinha gente ali, por exemplo, agora em matéria de visto complicado, tinha gente podia ter viajado dentro de Cabo Verde, até nessa altura de férias. Mas o que é? O problema que se coloca, boca tem uma linha que te dizer, ok, não está segunda, quarta, não está ali. Pois, vou querer fazer fogo, vou querer fazer brava, vou querer fazer alguma ilha, por exemplo, que a ilha de Sotavento, boca tem um barco que te bate ali diretamente para fogo, é impossível. Boca te pode ir para brava, pois brava, mas fogo, vou ter medo de barco e boca tem garantia de bem. Agora, mesmo estou já que se te meter mais barco, vou ter nos férias, por exemplo, Tututa bem de azar, Tututa que te funciona, a mim quer saber porquê. E é desta forma que chegamos ao fim da edição de hoje, mas antes de me despedir eu pergunto-lhe se você já é um associado ou associada da ADECO. Ainda não? Então eu convido-lhe a conhecer os motivos para fazer parte deste grupo. Ao associar-se à ADECO, o associado ou associada não só garante uma entidade forte na defesa dos seus interesses, como também assegura para si uma série de vantagens exclusivas nos mais variados tipos de serviços que a ADECO oferece. Ao fazer uma reclamação aqui na ADECO, o associado ou associada tem direito ao atendimento e orientação jurídica mediante ao pagamento de uma cota mínima mensal de 100 escudos. Associe-se à ADECO e saiba que outros benefícios os nossos associados têm direito. Por hora é tudo, o Defesa do Consumidor está de regresso na próxima quinta-feira, à mesma hora. Até lá, eu despeço-me relembrando-lhe que um cidadão bem informado é um consumidor respeitado.